Quero que você abra sua Bíblia comigo no Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 4. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, nós estamos atentos a ouvir o que o Senhor quer falar. Eu te peço que o Senhor venha ministrar a tua igreja, Senhor, conforme aquilo que o Senhor já depositou no meu coração, mas que isso saia como espírito e vida, derramando sobre a sua igreja, Pai, de forma poderosa e viva. Que isso ministre os nossos corações e que seja literalmente, Senhor, o start de algo muito grandioso que o Senhor há de ministrar durante essa série. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor ministre o coração dos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Hoje nós estamos iniciando uma série, e essa série, pelo menos no mês de setembro, ela vai perdurar o mês de setembro todo, pelo menos. Que a gente tem data para começar a série, mas não tem para acabar. É conforme o Espírito vai nos dando, a gente vai seguindo. E é uma série de mensagens chamada De Volta a Sião. E pode ser que você nunca ouviu falar dessa palavra Sião, como pode ser que você já tenha escutado e não saiba o que significa. Como pode ser que você já tenha lido na Bíblia e também não saiba o que significa. Então hoje você vai entender um pouco sobre essa palavra. Mas antes de entrar propriamente no entendimento de Sião, eu quero falar um pouquinho sobre o tema da mensagem de hoje. Hoje o tema da mensagem dessa noite é Uma Vida, Duas Realidades. Então vem comigo que eu quero te explicar um conceito muito básico e você precisa entender isso, porque isso pode mudar a tua vida por completo. Porque eu digo pode, se você compreender e começar a agir de acordo com aquilo que você compreendeu. Nós crescemos e vivemos numa cultura onde muitos conceitos que nós pegamos como sociedade, vocês sabem disso, vem tanto da estrutura judaico-cristã como vem da estrutura greco-romana. Nós somos uma mistura das duas coisas. Tudo bem? Então nós temos muito de filosofia grega, nós temos muito de muita coisa misturado. Nós somos uma mistureba, sim ou não? Aqui tem descendente de gente do mundo inteiro, não tem? Acho que por isso que Deus ama tanto o Brasil, né? Não é, gente? Por quê? Porque Deus sempre quis os povos juntos, unidos sobre um propósito e debaixo da poderosa mão dele. Mas a gente é uma mistureba, né? Eu sou descendente de espanhol, meu sobrenome é espanhol. Mas eu tenho mais descendência italiana do que de espanhol, quando você pega a minha árvore genealógica. E assim vai, aí no meio disso tudo tem um pouco de linhagem judaica também, é uma bagunça. Então, estamos aqui, e glória a Deus por isso. E a gente foi ensinado dentro dessa coisa toda, dessa mistureba toda que a gente é, a dividir a nossa vida e fragmentá-la em partes. Então, a gente não tem uma vida, a gente pega a nossa vida e separa em fragmentos. Então a gente trata mais ou menos assim, ó. Não, porque a minha vida profissional, uau, tá top, tá decolando. Agora, minha vida amorosa tá terrível. Como se a vida do indivíduo amoroso é diferente da vida do indivíduo profissional. Não é a mesma vida? Você é um ser. Então não existe sucesso numa área em estragar a outra. Não existe estar bem em uma área, um fragmento da tua vida, em outro não. Do mesmo jeito que nós fomos ensinados, dentro do cristianismo, a tratar da seguinte forma: se eu preciso de uma bênção para uma área, eu busco o santo específico que cuida daquela área. E isso já é uma coisa que vem do ambiente greco-romano, de deidades, de diversos deuses. Cada deus era para uma coisa, cada santo é para uma coisa, é ou não é assim? Por quê? Porque nós fomos ensinados a fragmentar a nossa vida. Agora deixa eu te explicar uma coisa: Deus não nos vê assim. Então não existe, por exemplo, eu vir para a igreja com um problema no casamento e eu vir buscando solução apenas para o meu problema de casamento. Por quê, pastor? Porque Deus não quer consertar teu casamento. Falei heresia agora, né? Deus quer consertar a tua vida. Porque a hora que Ele consertar a tua vida, o teu casamento entra em ordem.
Deus não quer consertar o teu problema de finanças. Porque o dia que Deus consertar a tua vida, os seus problemas de finanças resolvem. Então Deus não quer tratar de um fragmento de você. Deus quer tratar de você. Deus não quer cuidar de um apelo que você está precisando agora. Sabe aquela coisa? Estou precisando e... nossa, minha vida está toda enrolada. E eu preciso que Deus desenrola a minha vida. E aí você recorre a Deus para desatar os nós. Deus não nos trata nessa perspectiva. Nós temos uma vida. É uma realidade. E isso é tão incutido na nossa mentalidade, é tão embutido dentro de nós culturalmente, que, sabe aquela festa de família, que você encontra os parentes que faz 3, 4, 5, 10 anos que você não vê? Aí sempre tem um que falta, não é assim? Tem um que não foi. Aí tá lá o tio, mas não tá o primo. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Aí você chega no tio e pergunta assim: e o fulano, tio, como tá? Filho dele, né? Aí é assim, ó. Ele pode estar divorciado, quebrado, com problema emocional, tomando remédio controlado do psiquiatra, mas se ele tem dinheiro na conta, o pai vai falar assim: ah, o fulano está bem. Eu estou errado ou não? Ixi, eu estou falando que está bem. Ó, viajou 3 vezes para o exterior esse ano, comprou carro novo, já trocou de casa, está morando em condomínio, ixi, ó, está bem. Como se o fragmento da vida, finanças, fosse a realidade da vida humana. Conseguem entender o que eu estou falando? Isso é ridiculamente errado. De nós lidarmos com Deus dessa forma e lidarmos com as bênçãos que Deus nos dá desta forma. Então, se você está passando por algum problema em alguma área, não é errado você orar por aquela área da tua vida, tudo bem? Mas o teu foco deve ser assim: Senhor, se estou passando por problema nessa área, o que há de errado em mim? Porque tem algo de errado em mim, por isso que tem algo na minha vida dando errado. Tudo que acontece na minha vida é para me tratar, é para me ensinar, é para me lapidar, é para me tornar mais cristão, mais parecido com Jesus. E sei lá, e tantas coisas que precisam ser para arrancar orgulho, para arrancar arrogância, para mudar a perspectiva de como eu enxergo certas coisas. Tudo tem um porquê na minha vida, porque eu sou um ser completo e pleno. Entende? E eu não posso trabalhar com fragmentações. Então nós estamos falando hoje de uma vida. Quem tem uma vida aí diz amém. Uma vida. Você é um ser completo. Todo. E não adianta você se acomodar que tem uma área da tua vida que não está boa. Está boa porque Jesus não entrou na tua vida o suficiente para arrumar essa área também. Abre para Ele. Abre para Ele a tua vida. Deixa Ele mexer, porque às vezes é a prepotência numa área que causa problema na outra. Ah, pastor, eu não acho que é assim. Quem já ficou nervoso aqui por vários dias nervoso sem parar? E quem herdou desse monte de dia nervoso sem parar, chamado estresse e uma gastrite? O que o teu estômago tem a ver com isso? O que o teu estômago tem a ver com o estresse da sua mente? Tem alguma coisa a ver? Não, mas é o estômago que está pagando daquilo que a tua mente está pensando sem parar. Estou errado? Sim ou não? Não. Quem já travou a coluna alguma vez? Aí você foi lá e tomou uma injeção daquelas bem doídas. Foi a tua coluna que tomou a injeção? Foi seu bumbum. Suas nádegas. E por causa da injeção que foi aplicada no seu bumbum, a sua coluna sarou. O que o seu bumbum tem a ver com isso? É porque você é um ser. Entende? E não tem como fragmentar. E a vida espiritual, a vida emocional e a vida física é de uma pessoa, é de uma vida. Você é um todo. Entende? Você não é um ser compartimentado. Então chacoalhe seu irmão com muito carinho e fala para ele assim: você é um ser integral. Pronto. É inteiro, é completo, é integral. Agora,
Onde eu quero entrar? Eu quero entrar nas duas realidades. Então eu sou um ser. Mas aí o que eu tenho que aprender nessa noite? O que você tem que aprender nessa noite? Que nós somos uma pessoa, um ser, que podemos nos movimentar em duas realidades diferentes. E é outra coisa que nós temos dificuldade de fazer. Por que duas realidades? Porque nós somos um ser físico. Você acabou de tocar no seu irmão, não tocou? Por que você toca nele? Porque você tem um corpo físico. Pega alguma coisa aí, pega o teu irmão, pega a cadeira, pega alguma coisa assim, ó. Por que você pega? Porque você tem um corpo físico. O teu corpo físico te conecta ao mundo físico. Só que você tem dentro de você também um espírito. Quem está respirando aqui diz amém. Todo mundo que respira tem um espírito dentro de si ainda. O dia que você der o último suspiro, ele sai, diz a Bíblia. O dia que você deu aquela puxada forte aqui, ó, e travou, já era, foi embora. Voltou para casa. O teu corpo espiritual, ou o teu espírito, te conecta a uma outra realidade que não é física, é espiritual. E a gente tem que aprender a transitar entre as duas realidades. Entendeu? E aí eu quero entrar para você falando um pouquinho sobre Sião. Agora breca, entendeu tudo isso? Pausou? Dá uma pausa aqui, vamos abrir outro assunto. Abre outra janelinha aí, vamos explicar outro contexto agora, que no final a gente mistura tudo e vai dar tudo certo. Qual que é a outra coisa que eu quero explicar para você? O que é Sião? Por que de volta a Sião, pastor? Fisicamente ou geograficamente, Sião era um lugar. Que lugar é esse? Jerusalém, os arredores de Jerusalém, o monte que tem na lateral de Jerusalém, o Monte Sião, e assim vai. A Bíblia nos aponta vários lugares em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, como Sião, físico, natural. Essa Jerusalém que você vê nos mapas aí na internet, lá em Israel. Tudo bem? Só que Sião, a gente vai encontrar ele por muitas e muitas e muitas vezes descrito na Bíblia, não como um lugar físico, mas sim como um lugar espiritual. Por exemplo, no Salmo 24, 27, não me lembro, está na Bíblia, vai dizer assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? 24. Então é por isso que é 24:7. Então, quem subirá ao monte santo do Senhor? O que é esse monte santo do Senhor? Do que ele está falando? Do monte Sião. Quem estará no santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então ele está falando de um lugar que eu acesso, de um lugar que eu toco, de um ambiente espiritual que eu posso entrar. E esse entendimento de Sião, ele vem percorrendo todo o Velho Testamento e ele chega no Novo. O Novo Testamento é repleto de citações sobre Sião, já com ênfase em um ambiente espiritual. Tá bom? Então, o que acontece? Sião, ele tem essa entonação de um lugar de relacionamento, de um lugar de encontro com Deus, de um lugar de onde eu ouço a voz dele, de onde eu sou direcionado. Existe um texto, por exemplo, que diz profeticamente que todas as leis fluirão de Sião. Ou seja, do trono de Deus, do ambiente do Espírito, fluirá tudo aquilo que governa a nossa vida, governa a terra, governa a nossa existência. Então é um lugar da habitação de Deus, espiritualmente dizendo. Quem entende o que eu estou falando? E a gente tem que voltar para lá. E por que eu digo voltar? Você já vai entender. Porque existe uma outra realidade na Bíblia, em um outro lugar, que é o oposto de Sião. E a Bíblia dá nome para esse lugar também. O oposto de Sião é Babilônia. Então olha para o teu irmão e fala assim, ó, o contrário de Sião é Babilônia. E o que é Babilônia? Geograficamente, foi um império que existiu 400 e poucos anos antes de Cristo, e que está onde hoje é atual Iraque. Tá lá, as ruínas estão lá, as ruínas da antiga Babilônia estão lá, onde é o atual Iraque hoje. Só que nós temos que entender que o Império Babilônico, 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, ele não surgiu ali.
A primeira menção de Babilônia na Bíblia está em Gênesis 11. E nós conhecemos como Babel, que é Babilônia. Se você pegar a palavra hebraica, Babel, Babilônia é a mesma palavra. Não sei por que é traduzido como Babel. Mas o primeiro ambiente de Babilônia foi a torre. E sabe o que significa a palavra Babilônia? Confusão. Então, geograficamente existe um lugar, mas espiritualmente Babilônia também não é um lugar. Babilônia é uma estrutura espiritual que governa o sistema do mundo. Babilônia é uma estrutura espiritual que governa o sistema que rege esse mundo. E como eu sei disso? Porque tem muitas coisas para eu te mostrar na Bíblia sobre isso, mas eu não vou conseguir entrar nisso num culto. Então aí eu te aconselho a vir para as nossas escolas, que em uma das aulas você vai aprender sobre estrutura babilônica. Mas vamos lá, continuando. Por que eu falo disso? Porque Apocalipse, eu não lembro se 17, 18 ou 19, mas está lá, vai dizer sobre a queda da grande Babilônia. E João vê a Babilônia caindo. E ele fala que era um ambiente onde as nações se prostituíam com ela. E aí os anjos celebram a queda da grande Babilônia. Por quê? Porque começou o governo do Cristo. Então cai o sistema babilônico quando o governo de Cristo se estabelece sobre a terra. Então aí vira-se um tempo e começa então o governo de Cristo sobre a terra. Agora, por que eu falei tudo isso? O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Jeremias 29, versículo 4. Agora que eu já introduzi, vou começar a palavra. Vamos lá? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, ou de Sião para Babilônia, construam casas, preste atenção nisso, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Estão prestando atenção nisso ou não? Busquem a prosperidade da cidade da qual eu os deportei e orem em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentira em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e de trazê-los de volta a este lugar. Este lugar, quem estava escrevendo era Jeremias, ele estava em Sião. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deixa eu explicar mais uma coisa aqui antes da gente entrar em alguns detalhes. Para toda a realidade física do Antigo Testamento, isso foi uma realidade natural que aconteceu no Antigo Testamento. O povo de Israel vivia em Jerusalém e aos seus arredores. Eles tinham uma nação, como tem hoje, tudo bem? Sempre tiveram. A Bíblia diz que durante 14 gerações, eles tiveram reis ruins, reis corruptos, quase todos. Não todos, mas quase todos.
E tudo o que eles faziam em atitudes não tinha a ver com o modelo das leis de Sião, mas tinha mais a ver com a estrutura que rege esse mundo de Babilônia. Quando a gente pega todo o contexto do que os israelitas viveram durante o período pelo menos aí de 12 reinados, de Salomão em diante, nós vamos ver Deus falando, olha, parem de se prostituir. Deus falando, parem de extorquir os pobres. Deus falando, parem de ser corruptos. Deus falando, parem de ser idólatras. Deus falando para eles, parem de fazer o que não me agrada. Eu quero um povo selecionado para mim. Não façam assim. O que vocês estão fazendo é errado. E Deus falava incessantemente através dos profetas, contando para eles que apesar de fisicamente eles estarem em Sião, espiritualmente eles não estavam em Sião. Por quê? Porque quem governava a vida deles, espiritualmente dizendo, não era Deus. Era a estrutura babilônica. Era o modelo do sistema do mundo que regia toda a existência de vida deles. E Deus, a Bíblia diz que Deus foi tolerante com eles durante 14 gerações. Mas chegou um momento em que Deus disse basta. E Deus olhou para eles e falou mais ou menos assim, vou falar de forma bem resumida. Já que vocês vêm vivendo um modelo de vida semelhante à estrutura babilônica, então eu vou mandar vocês justamente para o lugar da onde vocês já vivem como qual. Então eles foram invadidos por Nabucodonosor, o primeiro rei da Babilônia, e eles foram levados cativos para a Babilônia. Agora, quem foi cativo para a Babilônia? A Bíblia diz que foram os nobres, os ricos, os estudados, os importantes, as pessoas que tinham cultura, que tinham estudo e que podiam agregar na Babilônia alguma coisa. Esses foram deportados. Dentre todas essas pessoas que foram deportadas, tinha um na fila, que estava em Sião, que era importante, que estava entre os nobres e os conhecidos da nação, só que ele não vivia em Babilônia, espiritualmente dizendo. Ele era de Sião e vivia como alguém de lá. O nome desse profeta era Jeremias. E ele estava na fila dos deportados, amarrado, pé, mão. A Bíblia diz que de repente chegou um dos comandantes do exército babilônico, olhou para ele, soltou ele e falou, pode sair, você não vai. Sabe por quê? Porque quando é Sião que governa a tua vida, Babilônia não pode conduzir os seus passos. Porque quando é Sião que governa a tua vida, as algemas da Babilônia não podem te prender. Quando é Sião que governa a tua vida, ninguém da Babilônia pode dizer para você onde você deve e não deve ir, porque quem conduz os seus passos é Sião, é o Senhor dos exércitos, é o teu Deus, é aquele que você para ouvir e para aprender com Ele. Jeremias foi tirado da fila, tirado dos exilados. Ele foi o único importante, nobre e que estava entre os importantes da nação que ficou. E aí quando ele ficou, ele recebeu uma mensagem da parte de Deus. E esse texto que eu li para você é exatamente a carta que ele escreveu, a carta profética que ele escreveu contando para o povo de Israel o que Deus estava falando a respeito dos exilados que estavam lá. Então ele escreve exatamente esse trecho que eu li para vocês. E aí o que ele está ensinando, o que Deus está ensinando para o seu povo? Aqui fisicamente, para nós, um modelo de vida espiritual que nós temos que ter dentro do sistema do mundo. Tem alguém aqui que consegue sair do mundo? Levanta a mão. Não, né? Tem alguém aqui que quer sair do mundo? Não, né? Porque ninguém quer morrer, né? Para você se desligar do mundo hoje, para você se desligar da estrutura babilônica hoje, você teria que morrer. E se você está com desejo de morrer, não faça isso. Jesus tem vida para te dar. E a vida que Ele tem para te dar vem de Sião e não da estrutura babilônica. Babilônia não vai te satisfazer. Sião te satisfaz. É só voltar para lá. Mas ninguém quer tirar a vida para se desprender do mundo. Então o que acontece? Eu tenho que viver aqui. E se eu tenho que viver aqui, o que eu tenho que fazer amanhã? Trabalhar. Sim ou não? E dia 10 agora que está chegando, o que você tem que fazer? Pagar a conta. E para pagar a conta tem que ter produzido o quê?
Dinheiro. Então vamos para a estrutura espiritual que Deus está ensinando a gente a se mover, transitar entre os dois ambientes. Deus está dizendo assim, ó, vocês foram para a Babilônia e vocês estão inseridos nesse lugar. Deixa eu falar o que vocês têm que viver na Babilônia. Plantem, colham, usufruam dos frutos, casem-se, tenham filhos, construam casas, prosperem, orem pela prosperidade da nação e da cidade que vocês estão inseridos. A prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Entendem? Então ore pela nação. Para de reclamar do Brasil, para de reclamar do presidente. Não adianta reclamar, adianta orar. Porque a tua oração pode gerar uma prosperidade no ambiente que você está, apesar de tudo estar ruim ao redor. Por quê? Porque você não está na fila dos cativos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está em Babilônia, mas você anda como livre. Você está em Babilônia, mas você anda como alguém de Sião. Então a orientação de Deus para nós é assim, ó, viva a vida de vocês aqui, mas viva uma vida que represente o lugar de onde vocês vieram. Vocês não são daqui. Vocês não são dessa estrutura. Eu tirei vocês de lá, então vocês têm uma origem diferente. A única coisa que diferenciava o judeu do babilônico era a origem. O lugar da onde eles vieram. Aí você fala, mas pastor, você acabou de falar que a gente é descendente de italiano, de alemão, de português, a minha origem é da terra mesmo. Fique tranquilo que no final Deus vai mudar o teu DNA todinho espiritual e vai te inserir numa origem diferente hoje. Se você ainda não crê e não entende isso, está chegando esse momento, aguenta aí. E aí o que acontece? Dentro desta vida que Ele nos deu, existe um modelo a ser seguido. Nós vivemos aqui, mas o nosso coração não pode estar preso em nada daqui. Não são as coisas da terra que devem nos governar. Não são as coisas da terra que devem estabelecer se agimos ou não agimos. Eu vou dar um exemplo muito simples, e eu quero que você preste atenção em alguns exemplos que eu vou dar. Às vezes você recebeu uma proposta de trabalho para ganhar 2 vezes mais numa cidade diferente. E aí você está todo balançado se vai ou se não vai por causa do salário. Deixa eu te explicar uma coisa, é Sião que te move ou é Mamon que te move? A parte da estrutura babilônica é Mamon. Um dos pilares da estrutura babilônica é o dinheiro, Mamon. O que te move, o que te movimenta? É Sião, é a voz de Deus, é a orientação dele, é a direção que ele dá ou é a proposta de salário? Porque se é a proposta de salário, quem está te governando não é Sião, é Babilônia. O teu olho não está na movimentação dele, o teu olho está naquilo que a terra pode te oferecer. O que Babilônia pode me dar, eu quero. Agora deixa eu te explicar. Tão interessado quanto em o que a Babilônia pode te dar, é o quanto a Babilônia está interessada em você. Sabe por que a Babilônia levou só os nobres, entendidos, estudados? Porque a Babilônia está interessada em extrair de você tudo que você tem para dar e no final te dar uma aposentadoria ralé, para você morrer insatisfeito. Deus não está interessado em fazer isso para você. Se você se deixar ser governado por Deus, e o que movimenta a tua vida é a voz de Deus, não importa se a proposta financeira é boa ou melhor, se foi Deus que te movimentou, é Deus que vai fazer tudo acontecer no tempo dele e dentro da vontade dele. E com isso você vai aprender a falar não para propostas que todo mundo diria sim. Mas você não é todo mundo. A sua mãe já dizia isso. Sim ou não? Você é filho de Deus. E como filho de Deus, quem governa a tua vida é Deus. Eu vou te dar exemplo de uma pessoa. Teve um cara que foi para a Babilônia com essa consciência. O nome dele era Daniel. Daniel chegou ali na fila dos exilados, foi morar dentro do palácio de cara. Por quê? Porque ele era um jovem e era muito, muito sábio, muito inteligente. Aí o rei determinou que eles deveriam comer algumas coisas ali durante um período. A primeira coisa que Daniel fez: a comida da Babilônia para mim não interessa. Porque se eu me alimento com aquilo que a Babilônia tem para oferecer, eu vou me tornar parecido com a Babilônia.
Mas se eu me alimentar daquilo que Deus tem para me dar, eu vou me parecer mais com Sião do que com Babilônia. Então o poder, a autoridade, a graça e a glória de Sião é que vai nutrir a minha vida. O cara que estava dando alimento para eles falou assim: Daniel, eu não posso fazer isso. Se me pegarem não te dando a comida que está determinada para você comer, eu vou morrer. Daniel falou assim: você não vai morrer, dá para mim, você vai ver que eu vou ficar mais forte, mais robusto e mais viçoso que todos os outros jovens. E foi o que aconteceu. Porque a nutrição, aquilo que alimentava Daniel, eu não estou falando só fisicamente, aquilo que alimentava Daniel em todos os ambientes vinha de Sião, não vinha da Babilônia. Daniel se tornou nada mais, nada menos que o governador da Babilônia. Abaixo do imperador era ele. Aí de repente armaram contra ele lá um dia e falaram para ele assim: Daniel, você não pode orar mais. Por quê? Porque apesar de Daniel ser o governador da Babilônia, viver nos palácios, viver no luxo, aquilo nunca mexeu com ele. Sabe por quê? Porque 3 vezes por dia ele dobrava o joelho na janela da sua casa, que ficava virado para o lado de Sião, a Sião física. Por quê? Porque o coração dele nunca esqueceu o lugar da onde ele veio. Ele nunca esqueceu o porquê foi gerado. Ele nunca esqueceu para quem ele militava e o que ele estava movendo na terra. E por mais que a terra pudesse oferecer para ele, não se comparava àquilo que a eternidade, que Deus, que Sião tinha para dar para ele. Quem transita na Babilônia e se move na Babilônia, governado por Sião, querido, faz leão jejuar. Entendeu? Faz leão jejuar. Quem transita na Babilônia e se move na Babilônia com a mentalidade do reino dos céus, com a mentalidade de Sião, não entrega qualquer trabalho, não faz as coisas de forma mequetrefe, não fica esperando da sexta-feira para curtir o fim de semana. Sabe por quê? Porque a vida dele tem propósito. É Sião quem te dirige, é Sião quem te governa, e a tua vida não é um labor terrível de trabalhar de segunda a sexta para conseguir um mísero salário para ver se paga as contas no fim do mês. Não dá para viver assim, e essa não é a verdade do que Deus tem para você. Não é. Quem tem a mentalidade de Sião, querido, não vai chegar atrasado de propósito para ver se perde o emprego. Porque entende que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Então ele se movimenta mediante a oração e o entendimento daquilo que Deus é na vida dele. É hora de trocar o governo da tua vida. Deus quer mudar o governo da tua vida. Sabe por quê? Porque até hoje foi o sistema que te governou, a tua conta bancária que te governou. Não é assim que Deus faz. Não é o que você tem ou o que você não tem que te governa. Eu não posso ter filho agora, sabe por quê? Porque eu não tenho condições financeiras. Pera. Se você entende no teu espírito que é momento de ter filho, a tua conta bancária te breca, você ainda não entendeu quem governa a tua vida. Você não entendeu quem te sustenta. Você não entendeu quem cuida de você. Você não entendeu quem é teu pai. Você não entendeu quem é, de onde você é e o que você vive. Deixa eu contar um testemunho para vocês rapidinho. A Laine estava grávida da Bia. E eu estava orando para trocar de trabalho. E quando faltava 2 meses para a Bia nascer, essa oração foi respondida. Eu troquei de trabalho. E eu fui para um trabalho muito melhor do que o que eu estava. Que a princípio ganhava muito menos do que eu ganhava. Quando eu digo muito menos, é de verdade muito menos. Por quê? Porque eu deixei de trabalhar para uma empresa como um funcionário contratado. E Deus me deu a graça de me mover para ser um representante comercial. Então eu fui abrir minha empresa e fui pegar meu carro e fui vender. O primeiro mês eu ganhei R$150 de comissão. E na época, isso foi em 2008, eu gastei R$1.200 para rodar o mês inteiro de carro.
Pastor, mas a conta não fecha. Eu sei. Não fechava lá em casa também, na época. Fica entendido que não fecha mesmo. Mas quem me governa e sempre me governou não foi o modelo da terra. Foi o modelo do céu. Minha filha nasceu 2 meses depois. Acho que no mês que ela nasceu eu devia estar ganhando já uns 350, mais ou menos. Vocês riem, mas é verdade. Pastor, como que Deus proveu tudo? Cara, eu nunca vi um chá de bebê que parecia uma festa. Eu nunca vi um chá de bebê dar tanta coisa. Eu não era pastor não, era só irmão da igreja, assim, sabe? Porque o pastor, né, todo mundo vai no chá de bebê do pastor. Não era pastor. Eu nunca vi um chá de bebê, não estou sendo sincero, eu nunca fui num chá de bebê com tanta gente. E com tanta coisa. Tudo que a gente desejou, a gente teve. Tudo. O carrinho da Bia, eu vou contar, nós ganhamos do Carrefour. Pergunta como? Lembra que eu falei que eu estava orando para trocar de emprego? Não tinha pretensão nenhuma, não tinha nada em vista. A Laine viu um carrinho lá e ficou apaixonada. Aqueles carrinhos bem baratinhos, sabe? Aqueles que a mulher gosta, vocês sabem qual é, né? De todos é o mais caro da prateleira. É ou não é assim? É desse jeito. Eu falei para ela, nega, não dá, não tem como. Aí de repente ela viu uma promoção, tipo abaixou de, acho que era R$1.100 na época. Nós estamos falando de 2009. Abaixou para 699, mega promoção. Falei, nega, não dá. Não, Rô, vamos comprar. Fomos lá, parcelamos 10 vezes no Senhor Tu Sabes. Antes de eu pagar a primeira parcela, tipo 20 e poucos dias depois, deu certo a oração. Me mandaram embora. E eu abri e comecei como representante comercial. Aí eu lembrei que eu tinha embutido no meu cartão um seguro-desemprego. Fui lá, acionei o seguro-desemprego e não paguei nenhuma parcela do cartão. Do carrinho. Nenhuma. Faltou fé. E se eu fosse continuar contando, eu ia contar do trabalho da Laine e ia dar muito trabalho para contar, mas ela ficou 1 ano recebendo salário para cuidar da minha filha em casa. Aí depois eu preciso explicar sem nenhuma falcatrua. Pelo contrário, eu procurei um advogado para perguntar assim, tá certo isso? Não vai dar problema para mim, eu não vou ter que devolver esse dinheiro tudo não. O advogado falou, de jeito nenhum, fica tranquilo. Falei, então tá. Então se é Sião que governa a minha vida, querido, não tem por que dar errado. Não é a falta ou a abundância de dinheiro que te movimenta. Precisa ser o Senhor. Precisa ser a direção dEle. Precisa ser a voz dEle. Precisa ser a orientação dEle. Aí sabe o que Babilônia faz? Babilônia quer fazer você se dobrar de todo jeito. Aí de repente tem uma festa na Babilônia, voltando para a história bíblica. E a Bíblia diz lá que só estavam os importantes da Babilônia. Vou trazer para a nossa estrutura de governo para você entender. Estavam os vereadores, os prefeitos, os deputados. Estava todos os bambambam da Babilônia. Aqui lá tinha outros nomes. Era sátrapas, prefeitos e não sei o que. Tinha um monte de nome diferente lá, mas era esses cargos executivos. Estava tudo os bambambam. Aí o rei Nabucodonosor era muito orgulhoso. E a Bíblia diz que ele era. E ele fez uma estátua enorme para que todo mundo se dobrasse diante de uma estátua dele. Aí estavam todos os importantes lá. Ele mandou todos os importantes ficar de pé e falou assim, agora, a hora que vocês ouvirem o toque da trombeta, todo mundo tem que se prostrar. O rei falou. Ficou 3 doidos de pé. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Aí ele olhou para os 3 e falou, vocês são doidos? Vou fazer de novo, vou dar uma outra chance. Vocês são uns meninos bons. Vou dar uma outra chance para vocês. Tocou de novo, dobrou todo mundo. Ficou quem em pé? Os 3. Sabe por quê?
Porque ou eu permaneço diante das idolatrias da Babilônia, eu permaneço de pé na presença do meu Deus, ou eu vou me dobrar a esse sistema, vou me render a ele e vou viver uma vida em desacordo com a vontade de Deus. O que vale mais, servir a vontade de Deus ou se dobrar diante de um sistema caído desse mundo que quer governar a tua vida? E eles não estavam pondo em risco só o trabalho não, só o emprego não, porque eles eram prefeito de cidade. Eles estavam pondo em risco a vida. Só que quem não se dobra para a Babilônia passeia com Jesus na fornalha. Por quê? Porque é de Sião. E na mão de Deus, a lei da física, a lei da natureza não importa, porque quem é dono da natureza é Ele. 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000. E a tempestade no barquinho, Ele levanta e manda parar. E a morte não pode segurá-lo. Por quê? Porque ele venceu até a morte. Então não é Babilônia que te governa, não é esse sistema caído, não é tua conta bancária, o teu jeitinho, o nozinho, o passar os outros para trás, dar uma notinha falsa, fazer uma maracutainha, tentar ganhar 5 que o cara devolveu errado de troco para você e você se achar na vantagem. Ei, muda esse entendimento de quem Deus é, para que você entenda o que Ele quer fazer na tua vida. Você não foi chamado para ser governado por Babilônia. Não foi. Não foi. Deus te chamou para um outro lugar. Ele está te chamando de volta a Sião. Babilônia gosta tanto do teu talento, e quer tanto o teu talento, que Salmo 137 vai dizer o seguinte, coloca aí para nós por favor. Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Ou seu coração queima por coisas espirituais, pelos lugares celestiais, ou você percebe que de repente você está se afastando de Deus, você entra no teu quarto e chora, fala: Deus, eu não vou ficar distante de Ti. Ou Babilônia te engole. Sentamos e choramos com saudade de Sião. Próximo. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores, os babilônicos, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderemos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. E que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém ou Sião a minha maior alegria. Deixa eu te falar uma coisa. Babilônia está sedenta pelo teu talento, pela tua habilidade. Sabe por quê? Porque ela vem de Sião, ela não é uma habilidade comum. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais desejadas pelas empresas, não aqueles que não dá para contratar. O cara que se diz cristão e fala assim: ó, não mexe com crente não, porque crente só entrega serviço ruim. Eu vou te falar por quê, porque você nunca entendeu, você nunca foi de Sião, você é de Babilônia e está achando que o teu cristianismo de vir na igreja de domingo à noite é alguma coisa para você. Quem tem a mentalidade de Sião se torna governador da Babilônia. Quem tem a mentalidade de Sião se torna prefeito em Babilônia. Quem tem a mentalidade de Sião governa, porque a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu talento e a tua habilidade vem de lá. E aí eles vão olhar para você com a sua harpa e falar: toca pra gente uma canção alegre de Sião. Deixa a gente dançar uma música gospel. O mundo está doido pela nossa habilidade. Só que Sião já é dono da tua habilidade. Então use a tua habilidade em Babilônia para produzir riquezas que vão se converter àquilo que Sião está pedindo para você. É isso que Deus quer fazer. Pessoas que sejam diferentes. Sabe por quê? Babilônia te ama e te odeia ao mesmo tempo. Ama o teu talento, mas odeia a tua integridade. Ama o teu talento, mas odeia o teu posicionamento. Ela ama o que você pode dar e o que você pode oferecer, mas a hora que ela pede para se dobrar, ela quer que você se dobre.
Só que você não se move pela terra, você se move pelo céu. Vamos ler Salmo 87 para a gente finalizar. Salmo 87, versículo 1. O Senhor edificou a sua cidade sobre um santo monte, o Monte Sião. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei. Eu quero que você preste atenção nisso. Deus está dizendo, entre os que me reconhecem, eu incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá, todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Volta no versículo 3, por favor. É o 4. Isso. Preste atenção nesse versículo. Ele está dizendo assim, ó. Entre os que serão chamados de filhos de Sião, nascidos lá, nos registros de Deus ele vai registrar, esse nasceu em Sião. São todos esses daí, ó. E vamos entender isso aí. Raabe. Em algumas traduções vai estar Raabe, em outras vai estar Egito. Sabe por quê? Porque Raabe era o apelido que os judeus davam ao Egito. Pergunta para mim, por quê, pastor? 1, 2, 3. Porque o Egito era uma das maiores potências bélicas da época. Só que eles eram tipo mercenários. Quem pagava mais levava o poder bélico deles. Eles entravam em tudo quanto é guerra, mas não mediante uma aliança, mediante quem pagava. Então os judeus, ou o povo da época, chamava o Egito de Raabe. Por quê? Porque Raabe é uma prostituta. Então o que ele está falando? Não interessa o quanto a tua vida está prostituída. Eu vou dizer que você nasceu em Sião. No meu registro, não interessa o como você viveu até aqui, interessa onde eu estou apontando que é a tua origem. Porque é da tua origem que designará o lugar que você vai viver em mim. Então não interessa se você andou corrupto, prostituto, errado, torto, Deus está te chamando para mudar hoje o teu DNA espiritual e te colocar em uma origem diferente do que você viveu até hoje. Onde as leis que vão te governar não é a lei da Babilônia, mas a lei do teu lugar de origem, aquilo que te dirige e te governa. Quem mais ele falou que ele ia considerar? Os próprios babilônicos. E o que a Babilônia simboliza? Um povo envolvido com um sistema corrupto, com um sistema caído, com um sistema opressor, com um sistema que engana, que manipula. Então no contexto geral, o que ele está dizendo ali? Ele está falando, olha, não interessa se você se envolveu com tudo isso. Hoje eu te chamo para sair de Babilônia e entender que o teu lugar não é lá. Eu vou escrever no livro dos povos, este nasceu em Sião. Quem mais ele estava chamando? Ele estava chamando os das Filístias. Sabe quem que é os da Filístia? É os filisteus. Sabe quem que é esse? É os briguentos, os marrentos, os idólatras, que gostam de arrumar briga com todo mundo. Sabe quem que é os filisteus até hoje, gente? Eles estão no mesmo lugar até hoje, chama faixa de Gaza. Gaza era uma cidade da Filístia desde os tempos bíblicos. Tem paz com aquele povo? Não, eles gostam de guerra mesmo. Vão fazer foguete, vão jogar para cima da cabeça dos outros. E às vezes você é uma pessoa assim, você é uma pessoa briguenta, tudo arruma rolo, tudo discute, eu não levo desaforo para casa, tudo briga, não interessa quem você foi até hoje. Deus vai mudar a sua origem para mudar o seu DNA espiritual. Chega de ser você mesmo, quem te governa não é o sistema do mundo. Muda de governo hoje. Quem mais ele vai alcançar? Os de Tiro. Porque Tiro e Sidom era como Tiro e Sidom eram duas cidades, uma do lado da outra, eram conhecidas.
por serem orgulhosos, presunçosos e arrogantes. Sabe por quê? Porque eles tinham a maior frota de navios mercantes da época. Então todo mundo dependia deles para fazer negócio. Então eles eram nariz em pé. Então não tem problema que você tenha nariz em pé, que é orgulhoso, arrogante. Só vem pro papai. Deixa ele te escrever no livro dele. Deixa ele pôr teu nome lá. Deixa ele mudar a tua história. Deixa ele começar a te governar. Ele quer dirigir a sua vida. Depois quem mais tinha lá? Os da Etiópia. O que a Etiópia simboliza, pastor? A Etiópia simboliza uma religiosidade sem Deus. O povo etíope, segundo a Bíblia vai chamar tanto de etíopes como de Cush. Cush é Etiópia. Eles sempre foram considerados um povo muito religioso, mas que não conheciam Deus. Quem lembra lá no Novo Testamento, o eunuco etíope, servo da rainha de Candace? Quem lembra? Ele era um religioso, foi lá em Jerusalém para buscar um Deus que ele não conhecia. Então o problema é que tem muita gente inserida em ambientes de religião que nunca conheceram Deus, e às vezes pode ser teu caso hoje. Nunca foram de Sião. Por quê? Porque nunca trocaram o governo das suas vidas. Tem uma religião para desencargo de consciência, porque na Babilônia também tem religião. E religião não salva ninguém. O que salva a pessoa, o que salva você é você se relacionar com o Senhor, o Rei de Sião. É você se relacionar com Jesus, o autor e consumador da tua fé, que abriu o caminho para você estar em Sião. É isso. Mas joga o último versículo para mim, acho que é o 7. Você ainda vai celebrar com danças e cânticos, dizendo: eu não tenho origem na terra. Eu vivo aqui, mas não sou daqui. Eu negocio, faço negócios, mexo com coisas, prospero, fico devendo, pago, organizo. Mas a minha vida não é governada por esse ambiente. Todos os dias eu lembro de Sião 3 vezes por dia. Você está entendendo ou não? Todos os dias o meu coração queima para o dia da minha redenção. E é interessante que lá naquela carta de Jeremias tinha um tempo. 70 anos depois, Deus veio intervir e eles voltaram para Sião natural. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus subiu para o céu, 2 anjos ficaram com os apóstolos em Atos capítulo 1 e disseram assim: por que vocês estão olhando para o alto, varões galileus? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Não tem prazo marcado, mas tem evento marcado. Vai acontecer, querido. E sabe quem que ele vai tirar de Sião? Tirar de Babilônia e levar para Sião? Só aqueles que estiverem com o coração lá. Porque o povo só foi cativo para a Babilônia porque o coração deles já era babilônico. Você só vai ser tirado da Babilônia para viver em Sião de verdade, porque o teu coração não pode ser babilônico. O teu coração tem que ser de Sião, mesmo estando na Babilônia. Jesus te quer, cara. Chega desse mundo governar a tua vida. Chega dos desejos desse mundo governar a tua vida. Chega dos seus próprios desejos governar a sua vida. Você é maior que o teu desejo, você é maior que as suas vontades, você é maior do que tudo isso. Sabe por quê? Porque o teu Pai Celestial embutiu dentro de você um anseio pela eternidade. E isso precisa ser a definição do que é a tua vida. Você deve ter um entendimento de que a tua origem não é o lugar que você nasceu. Você foi gerado dentro do coração de Deus na eternidade. Ele te colocou aqui em Babilônia só para que você manifestasse as verdades dele, só para que você dissesse para um rei, como Daniel falou para Nabucodonosor: você vai pastar com os animais até que a tua arrogância saia de ti. Nabucodonosor era o rei supremo da Babilônia, mas quem governava não era Nabucodonosor. Porque quem governa, quem anda com Cristo é governado por ele nos ambientes que está, entra em lugar de governo. Você precisa voltar ao mandato original do início do mundo. Só que você precisa mudar a mentalidade. Você não vem na igreja pelo seu desencargo de consciência.
Você não vem na igreja para ter uma religião. Quem precisa de uma religião é babilônico. Você precisa de um relacionamento com teu Pai Celestial. Você precisa voltar às suas origens. Você precisa conhecer Jesus e amá-lo mais do que tudo nessa terra. E não colocar em negociação os princípios de Sião, porque as leis que te regem são de lá.